Olá pessoal, segunda lição de junho com o tema Crianças Cheias do Espírito Santo, aqui na plataforma Discipular Kids. E hoje o tema Um Bebê Cheio do Espírito Santo. Quem será esse bebê? Vamos conhecer agora. Nós deixamos como sugestão para o recurso visual da segunda lição este livro, bem simples de fazer, porque é uma história curtinha, então dá para você aí fazer um custo muito legal, tá? Para você ir contando a história para as crianças e ter sempre uma dinâmica nova. Então aqui nós sabemos que quando Jesus nasceu, Maria e José foram ao templo para apresentar Jesus, que eram os costumes daquela época. Levar o bebezinho no templo para que um rabino ou uma autoridade espiritual apresentasse a criança. Então Maria e José foi lá e olha só, eles bem lindos aqui com o bebê Jesus, tá? Vejam que o nascimento de Jesus não fica só na questão da manjedoura, né? Mas o foco aqui é sobre o Espírito Santo. Não tinha personagem bíblico melhor do que Jesus para apresentar com esse tema para a criançada. A Bíblia diz que quando Maria e José chegaram no templo, havia lá um sacerdote chamado Simeão. Esse homem, já de idade avançada, estava debaixo de uma promessa. Deus tinha prometido para ele que antes dele morrer, ele iria conhecer o Salvador. E olha que privilégio, além de conhecer o Salvador, Simeão apresentou Jesus no templo. A Bíblia diz que é o memorizando, tá? E quando Simeão viu, ele ficou alegre, cheio do Espírito Santo, pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Por quê? Porque não era qualquer bebê. A Bíblia diz que Simeão ficou cheio do Espírito Santo e disse para Deus, e fez uma oração dizendo que Deus já podia levar ele, porque os olhos dele tinham contemplado a face do Salvador. Olha que coisa linda. Mas essa história não se resume só em Simeão, não. A Bíblia diz que lá no templo havia uma profetisa chamada Ana. Já era uma mulher também de idade avançada, uma mulher que era viúva e que estava ali no templo buscando a Deus, orando, cantando, adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que quando a profetisa Ana viu o bebê Jesus, ela se alegrou do Espírito Santo. E ela cantou, e ela dançou, e ela foi cheia do Espírito Santo. Quando o ser humano tem a presença do Espírito Santo, independentemente da idade, ela sente essa presença. E sim, essa presença nos causa uma emoção maravilhosa. Essa presença nos dá vontade de chorar. Essa presença nos dá vontade de sorrir, de dar gargalhadas. Isso é a presença do Espírito Santo. Se nós fôssemos citar aqui diversos personagens bíblicos, por exemplo, o rei Davi, quando a Arca da Aliança foi recuperada, a Bíblia diz que Davi bailou, dançou na presença de Deus. E quer sentir a presença de Deus? Contemple a face de Jesus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore, busque, tenha sede de Deus. Criança cheia do Espírito Santo é uma criança completa. E eu não vou dar mais spoiler, não, porque lá na quarta lição nós vamos falar o que a criança precisa fazer para ser cheia do Espírito Santo. Vai ser a nossa última lição sobre Atos 2, a descida do Espírito Santo. Vai ser tremendo, hein? Então, gente, a lição é basicamente essa aqui. E claro, que além do recurso visual, que é esse livro aqui, que tá muito legal, eu quero incentivar vocês, principalmente você que não tem aí essa ferramenta tão poderosa que é o Data Show, ou não tem uma TV na salinha, que precisa imprimir os recursos. Gente, aqui vocês vão gastar pouquíssimas folhas, tá? Olha só, cada imagem dessa são 2 folhas A4, que é pra não ficar grandão assim, tá bom? Então, nós disponibilizamos, é só você imprimir e emendar, é bem prático de fazer. Claro que nós temos um vídeo tutorial ensinando passo a passo, mas é bem prático, tá bom? Para produzir esse livro, você vai gastar em torno de 16 folhas, tá bom? Lembrando que nós usamos sempre o papel fotográfico, por isso fica assim, esse reflexo, mas fica muito legal. E é um recurso que você vai guardar para usar em outras oportunidades, principalmente evangelismo de rua, evangelismo pessoal, PBRs, muito legal, tá bom? E agora vamos conhecer os visuais para a Data Show, as atividades e o planejamento de aula. Vamos lá. E falando em planejamento de aula, antes de irmos para a parte teórica do planejamento, temos aqui a caixa da reflexão, que faz parte das nossas lições, também já se tornou um clássico padrão da nossa plataforma, e eu vou sempre bater nessa tecla, viu, crente? Tem que fazer um debate com essas crianças, tem que conversar com essas crianças, para você conseguir pastorear essas crianças. Escute em nome de Jesus as nossas crianças e adolescentes, porque lá fora estão parando para ouvir essas crianças, e o departamento infantil precisa estar atento a isso. Então a caixa da reflexão segue a mesma dinâmica. Tem os cartões, você vai imprimir, coloca dentro da caixa, entrega a caixa a uma criança, coloca um louvor. Quando você pausar o louvor, a criança que estiver com a caixa na mão deve pegar o cartão, ler a pergunta e de preferência responder. E para incentivar a participação das crianças, você deve levar um mimo aí para dar de brinde a quem participa. Coisas simples, mas eles vão querer participar e vai trazer eles para perto. E vocês vão fazer um encerramento de aula bem legal, tá? E no planejamento de aula temos também a dinâmica da memorização. Nós usamos aqui o dado da memorização para que as crianças possam memorizar o versículo de uma forma dinâmica, interativa e muito legal. Então é esse aqui o dado da memorização, a caixa da reflexão, e agora vamos para o planejamento de aula. Vamos lá. Bem, pessoal, e no planejamento de aula nós temos aqui os objetivos. Vocês sabem que as nossas lições são intencionais. Então, os objetivos dessa lição de número 2, um bebê cheio do Espírito Santo,
reconhecer que Jesus, mesmo sendo um bebê, já era cheio do Espírito Santo e a promessa viva de Deus para a salvação. Mostrar que a presença de Deus estava em Jesus desde o nascimento. E por isso, Simeão e Ana o reconheceram. Estimular a sensibilidade espiritual desde a infância e o desejo por uma vida guiada por Deus. E ser cheio do Espírito Santo é uma vida de oração, de consagração, de obediência, uma vida de fé, uma vida de exemplo, de testemunho, ser realmente sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa preocupação com essas lições, com essa temática, crianças cheias do Espírito Santo. Que as nossas crianças, de fato, sejam cheias do Espírito Santo e que elas possam entender que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que o pula-pula e o movimento lá na igreja que nós pentecostais gostamos muito. Eu sou pregador itinerante, prego só para crianças e eu sou um pregador pentecostal. Eu sou um tio do Ministério Infantil Pentecostal, mas eu tenho a preocupação de mostrar para as crianças que é muito mais do que apenas movimento e emocionalismo. O Espírito Santo é algo real. Nós estamos começando o tema, mas aí na terceira lição, na quarta lição, aqui a lição já vai ficando um pouquinho mais aí forte. É para os meninos, para as meninas entenderem de fato o que é ser cheio do Espírito Santo. Estamos introduzindo aqui, semana passada, com Isabel e Maria, Isabel sendo cheia do Espírito Santo, quando Maria se aproxima. Essa semana estamos vendo sobre Jesus também, lá no templo, porque todo aquele mover entre Simeão e Ana foi o mover do Espírito Santo. E aí na terceira lição, gente, é uma história que vocês já conhecem. É Jesus no meio dos doutores. Mas a lição tá linda demais, vai ter livro 3D dessa lição, tá muito legal. E é uma lição muito especial para se falar sobre a presença de Deus na vida das crianças dessa geração, tá bom? Então, os materiais necessários para a ministração da aula já estão aqui, todo aquele material básico que você já conhece. Ainda continua aqui como sugestão de hino, o hino Vem Espírito Santo da Ana Luísa. O Memorizando, você vai usar o dado da memorização, e a caixa da reflexão você também vai usar para encerrar a sua aula com aquele debate bem maravilhoso, tá bom? Temos aqui o roteiro da história, o valor, princípio, tudo começa no ventre, memorizando Lucas 1:41 e a base bíblica Lucas 1:39 a 56, tá bom? E as perguntas para o debate da reflexão, lembrando que nós deixamos as perguntas e ainda sugestão de resposta para auxiliar o professor desenvolver esse momento de reflexão com os seus alunos. E também aqui a resposta do Casa Palavras e este mapa mental que tá lindo, 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 esse mapa mental. Olha, gente, que perfeição, e as crianças vão amar esse negócio, hein? Muito, muito bom. Incentive as crianças a fazerem o mapa mental, tá bom? Nessa lição nós deixamos apenas um modelo de mapa mental. Daí, para alcançar a criança já lê e escreve, ela já pode fazer o mapa mental. E antes de mostrar as atividades, vamos ver aí os visuais em PDF para data show. Vamos lá. Bem, pessoal, quero fazer aqui uma correção, tá? O valor princípio da nossa lição é sensibilidade ao Espírito Santo. Nós acabamos mostrando os mesmos valores e princípios da lição 1. E o memorizando também é Lucas 2:28 e a base bíblica Lucas 2:25 a 38, ok? No seu PDF do planejamento de aula também já foi atualizado, certo? E aqui nós temos o memorizando. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus. Lucas 2:28. E esses aqui são os visuais. Coisinha linda. Maria e José se dirigindo ao templo para apresentar o bebê Jesus. Simeão, a Ana também. Então todo o visual que tem no livro, nos recursos físicos, tem em PDF para data show, para usar também na TV. E dependendo da tecnologia da TV, vai passar o visual normalmente em tela cheia. Mas você pode também conectar o notebook na TV, vai ficar bem legal. Os visuais em PDF é a mesma coisa do PowerPoint também, tá? O PowerPoint, a diferença é que no PowerPoint você consegue editar os visuais. Certo? Então, esses são os visuais da contação da história e agora nós vamos conhecer as atividades. Vamos lá. Então, nas atividades deixamos o roteiro, para quem gosta de imprimir para as crianças, é bem interessante o texto, o nosso caça-palavras, o mapa mental, olha só a lindeza desse mapa mental. E tem uma atividade dinâmica aqui, bem legal para fazer com as crianças menores. Ela é muito simples, é só fazer uma pintura, usar aquelas bailarinas que se usa muito nos recursos visuais de EVA, para que o braço fique movimentando, fazendo ali, simulando a Isabel tocando e sentindo o bebê mexendo no seu ventre. E no estilo Bob Goods, temos aqui uma cena da nossa história para as crianças colorir, porque elas amam pintura, então tem aqui duas opções, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Esse é o nosso planejamento de aula. E se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ajude a engajar as nossas lições bíblicas que nós realizamos com muito carinho e disponibilizamos gratuitamente para vocês aqui no YouTube. E se você quer ter acesso a todo esse material, lições bíblicas intencionais, o ano inteiro, sem precisar se preocupar em estar pesquisando todo mês ou toda semana uma história bíblica, venha fazer parte da família Discipular Kids. Link para a assinatura da nossa plataforma está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que o pagamento é único e você terá acesso a mais de 120 lições que já estão disponíveis no portal e mais 4 lições novas
todo mês. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!